Brasil inteiro. Oi, Isabela Vieira, Bruno, boa noite. Boa noite para todos, Botelho, Francisco. O Brasil inteiro, né, tá ligado. Tá psicóloga, especialista em TCC, psicoterapeuta, e que tem lidado aí com muita coragem com todos os seus pacientes e também com as próprias limitações e adaptações. Oi, Cíntia! Oi! Vamos Firmes e fortes. tentando! Tá me ouvindo bem? Eu tô te vendo agora até melhor, Sim. não é? Olha, para quem está entrando agora, para quem perdeu as nossas outras tentativas, a gente está falando sobre as adaptações e mudanças para o novo normal. A Cíntia disse agora há pouco, o mundo não é o mesmo de 15 dias atrás. Então a gente vai ter que rebolar, vai ter que se virar com os recursos que nós temos hoje para dar conta desse novo normal. Cíntia, você falou já que não tem certo e não tem errado. Para uns, ficar sem fazer nada pode ser bom, para outros, entrar num curso online pode ser melhor, para quem quiser ler, enfim. Cada um precisa lembrar do que mais queria quando tivesse tempo, ou quando tivesse mais tempo em casa, para poder agora fazer algo que faça sentido e não ficar se comparando com o outro. É exatamente isso. A gente se acostumou a dar valor para o tempo porque a gente vende ele. Que a gente sai para trabalhar e acha que esse é o valor do tempo. E esse é um equívoco. Né? O quanto a gente recebe pelo trabalho que a gente faz não é necessariamente o valor que a gente tem para o tempo que a gente tem na vida. Então, eu escutava de muitas pessoas, quando eu chegar em casa mais cedo, eu vou aprender a cozinhar, ou vou fazer um curso de línguas, vou brincar com as crianças, sei lá. As pessoas diziam coisas que elas fariam caso elas tivessem mais tempo livre. E o que eu mais percebo das pessoas agora é, mesmo que eu tenha tempo, eu não consigo fazer nada, eu me sinto paralisada. Uns pelo medo, outros porque se sentem mal em dar uso para o tempo que não é aquele que aprendeu que deveria. Então, o valor que tem o nosso tempo não necessariamente vai ser aferido pelo quanto a gente vende dele, e nem pelo valor que pagam pelo trabalho que a gente executa com ele. O valor do que a gente faz e da vida que a gente leva não pode estar relacionado a isso. E se tiver, essa é uma oportunidade para a gente se perguntar, né, de que outra forma eu posso ocupar o meu tempo? Qual é o valor do meu conhecimento e daquilo que eu tenho para oferecer para as pessoas, para o mundo? Então, o servir é importantíssimo, né? Mas não necessariamente eu tenho que usar o tempo todo disponível. O ócio é importante, o tédio é importante, as reações de verdade diante da vida são saudáveis, né? Então, é como você está dizendo, diante disso, não tem certo e errado. Tem a gente ouvir a nossa necessidade, escutar isso e atender, ou buscar isso, pelo menos, né? Sem dúvida. Às vezes a gente não vê solução no primeiro momento, aí você pode parar, respirar um pouquinho e achar várias outras soluções. Acho que está sendo um grande aprendizado e só vai depender de nós fazermos dele uma sala de aula ou um inferno, não é? Eu acho que a forma com que a gente olha para isso é que faz alguma diferença, assim. Então, a gente falou também, né, de que as transformações, mesmo aquelas que a gente deseja, quando elas acontecem, para a gente se acomodar a elas, leva um tempo, é um processo, né? Então, lidar com o que está acontecendo, não tendo sido fruto das nossas escolhas conscientes, diretas, nos lembra da nossa impotência. Sim. E, Nos define. e Então, sim. Eu não ouvi o finalzinho. Cíntia, repete, por estou te favor. ouvindo. Eu não ouvi o finalzinho. Cíntia, repete, Tá. por favor. Eu não te ouvi o Então, finalzinho. Você quando a gente repete? pode se respeitar isso.
Então, se a gente pudesse respeitar e entender que o que a gente está vivendo é uma transição e tentar colocar um prazo mínimo para isso, bom, então por essa semana eu vou tentar desse jeito, e se isso ainda assim gerar ansiedade por esse dia, hoje à noite, com o que eu tenho agora, quanto maior for a nossa ansiedade, mais breve tem que ser a nossa meta, né? E mais clara. Então, hoje eu vou tentar fazer o home office na sala, por exemplo. Hoje eu vou pedir ajuda para outras funções. Hoje eu não vou conseguir fazer, eu vou avisar. Então, tentar trazer para o aqui e agora, entendendo que isso não era assim antes e não necessariamente vai ser depois, é agora. Dar esse tom já nos ajuda. A sua página na internet, calma, né? Mas está separado e eu leio com alma. Era essa a intenção? Sim. Então, com Era. alma. A gente tem. Eu acho que a gente tem que, na medida do possível, parar para pensar em qual é o sentido que a gente dá para a nossa existência, né? Então, por que eu vivo? Para o que eu existo? Será que é só para produzir? Será que eu estou transformando a minha existência em um recurso? Tem que gerar recursos necessariamente estar ligado a outras pessoas? Porque dentro desse corpo mora uma alma, mora uma energia vital que eu utilizo dessa energia para fazer coisas aqui que não necessariamente me levam para um crescimento. Então, é importante a gente, acho que, avaliar que a vida é algo maior, que a gente não consegue ter todas as respostas, que a gente conhece bem pouco sobre qualquer assunto que nos interesse, ainda que a gente dedicasse toda uma vida para estudar sobre isso, não nos bastaria. Eu falei para você hoje mais cedo que qualquer árvore que a gente vê aí na nossa calçada hoje vai viver muito mais anos, provavelmente, do que nós. Porque a nossa vida, ela é temporal. E a gente está lidando com o que está acontecendo do coronavírus, no meu entendimento, como se a gente tivesse descoberto que vai morrer um dia. Né? Assim, e, na verdade, o que está acontecendo é que a gente acha que isso poderia ser evitável ou que tem um culpado para isso. E eu acho que isso, de alguma maneira, nos afeta um pouco mais, né? Então, a capacidade de achar que a gente pode evitar algo ou culpar alguém nos coloca num lugar de vítima. E como vítima, eu não consigo ter reação. Como vítima, eu não consigo me responsabilizar pelo pouco que me caiba. Perfeito, perfeito. Você falou agora há pouco, antes dessa nossa terceira tentativa, que o fato de eu não ter um chefe me cobrando, me avaliando, o fato de eu não poder mostrar tudo aquilo que eu conquistei material, isso também tem dado algumas interferências em como as pessoas estão se sentindo, porque se antes existia alguma insegurança, elas compensavam a insegurança, de repente, com uma roupa, com uma imagem que elas tentavam se sustentar. E agora não Isso. tem. Não tem. Isso também que dá uma pirada na turma? Dá, porque a gente tem esses significados que são prontos, né? A ideia de poder, de, não sei, responsabilidade, de autoridade, muito associado à imagem, né? Ao impostamento da voz, a forma com que a pessoa se coloca em uma reunião. E aí a gente precisa ressignificar o que é, na verdade, a nossa imagem no trabalho. Né? Então, de que outras formas eu demonstro autoridade no que faço? Autoridade não no sentido do poder, mas no sentido do conhecimento, né? Da expertise naquilo que faz. E acho que a gente está reaprendendo a se comunicar, a ler as pessoas, as coisas, e eu acho que de alguma maneira, se reinventar dentro disso. Eu tenho uma paciente que trabalha em home office há bastante tempo, e ela gosta de usar o pijama, por exemplo, para trabalhar. E sempre foi assim. Isso não é uma novidade para as pessoas com quem ela trabalha, o time que ela dirige. Uma outra
que não faz home office nunca, nesse contexto está fazendo, e se viu obrigada a vestir o pijama, ou melhor, escolheu vestir o pijama, porque ela não tinha uma roupa que ela se sentisse confortável para ficar em casa. Ela se deu conta de que todo o figurino dela, todo o guarda-roupa dela era voltado para atividades sociais e ela não estava se sentindo bem dentro de casa daquela forma. E aquele mal-estar estava interferindo na produtividade dela, por exemplo. Né? Então, acho que a gente tá começando a se ouvir e a enxergar o que a gente está dando valor, no fundo. Né? Então, assim, a entrega é a mesma, o profissional é o mesmo, a capacidade de trabalho também é, mas por que é que algumas outras pessoas olham para isso com maus olhos? Né? Por que é que isso parece ser visto por alguns como falta de cuidado, falta de respeito? Então, o significado que tem para cada um tem que ser visto, ouvido e respeitado, mas eu acho que a gente está num momento de repensar um pouco esses significados que vem pronto, do que é certo, do que é errado, e do que serve para todo mundo, porque agora não tem nada que sirva para todo mundo. Perfeito. Eu adoro essa ideia, esse lembrete de que não existe certo e nem errado, existe o que vai fazer bem para cada um, né? O que vai fazer bem e o que vai fazer mal para cada um. E se eu não tiver pensamento crítico nesse momento para saber o que vai fazer bem para mim, realmente, então nem com essa pausa involuntária vai ter solução. Eu vejo, Cíntia, que a gente está reclamando de algo que a gente sempre pediu, que é mais tempo. Que é ficar um pouco mais tempo dentro de casa. Eu até lanço um livro sobre isso daqui a uns meses. E o que está acontecendo com a gente é para mostrar que tudo em excesso é ruim. Ah, então você queria ficar em casa um pouquinho mais, mas agora ficar demais também é ruim. Você queria mais tempo? Agora também é ruim. Eu vou te colocar aqui um comentário da Ively, dentista. Ela diz assim, como eu queria poder fazer home office, sou dentista e não dá. Então, é muito curioso. Quem não pode fazer home office está mais em pânico ainda, acho que daqueles que podem fazer home office ou não, né? Ou seja, todo mundo tem que enfrentar a sua realidade. Tem gente que pode fazer home office, tem gente que não pode. Os profissionais que estão tendo que trabalhar se sentem mais expostos, porque enquanto está todo mundo em casa, eles não podem. É muito polêmico, não é? Tudo isso. É muito. Eu fico pensando que tem muitos profissionais que estão precisando se reinventar, outros de fato são obrigados a fazer essa pausa. É inegável que todos nós teremos e temos tido já, né? Não é só no futuro, a gente já está vivendo alguns impactos que são financeiros, que interferem sim em escolhas e em outras coisas da nossa realidade, isso é inegável. Mas quando a gente para pensar que toda a nossa identidade, né, foi constituída a partir daquilo que a gente faz para viver e que em algum momento isso passou a ser chamado de profissão e passou a ter um status e passou a ter uma remuneração por isso, a gente deixou talvez de olhar para o valor que tem tudo o que existe. Então, eu fico pensando um pouco na invisibilidade de alguns profissionais, né? Que agora estão sendo mais percebidos, imagino eu, e que sempre existiram. Então, os profissionais que trabalham em casas, né, que são domésticos, ou os profissionais que estão na rua recolhendo o lixo que nós produzimos e muitas vezes sequer separamos, temos a consciência de fazer a separação, e muitos outros que têm um valor imenso para que exista uma certa ordem naquilo que a gente vive, né? E que a gente não olha, e que a gente não avalia, e que a gente mensura, sei lá, com outros valores. Então, poder ficar mais tempo em casa, ou melhor, ter que ficar mais tempo em casa, pode ser visto como uma prisão por muitas pessoas, mas pode ser também visto como uma oportunidade ou um convite que a vida está fazendo, que a vida está propondo, para de repente olhar para o que tem dentro, para o que tem dentro de casa, para os hábitos, para como a gente coloca as coisas com as pessoas com quem a gente convive, para a qualidade das nossas comunicações, dos nossos relacionamentos, para aquilo que nem sempre é visto, né? Sim. É curioso que eu vou abrir aqui um parênteses, eu e a Cíntia conversamos mais cedo para a gente alinhar o que nós falaríamos. E eu fui anotando aqui alguns tópicos, eu sempre fico muito atenta aos comentários, até porque essa conversa é para tentar tranquilizar
o maior número de corações que estão aqui conectados conosco. E aí eu vi um comentário aqui para cima de uma pessoa dizendo assim, mas essa conta não é minha, eu não tenho nenhum idoso na minha casa e eu não concordo, né? Não acho legal ter que pagar, né, esta conta se ela não é minha. E você me falou mais cedo sobre aquela história do quanto mais egoísta eu sou, menos noção do tamanho do universo eu tenho. Quando você fala sobre os profissionais que que eram mais invisíveis e que agora a gente está, né, falando deles e questionando como é que estão fazendo, como é que vão fazer, é isso, né? Por mais que eu tenha cercas na minha casa, ou se eu não moro numa casa, se eu moro num apartamento, por mais portarias que existam para nos separar, nós vivemos dentro do mesmo planeta e a gente está lidando com algo invisível. Para essas pessoas, talvez. Então, eu fico pensando, quando você falou e me lembrou da nossa conversa, eu juro que eu fiquei até arrepiada aqui de lembrar desse trecho, porque eu acho que é das coisas, assim, esse coronavírus, eu disse a você e tenho dito para algumas pessoas que às vezes eu me pego meio romantizando esse momento, porque eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade única de enxergar muitas coisas, né, em nós, nos outros, no mundo, e eu gosto dessa ideia da consciência porque ela traz intencionalidade. Então, se antes eu não sabia, por exemplo, da importância do trabalho das outras pessoas, que são uma retaguarda para mim ou fazem parte da minha vida, quer seja vendendo as frutas da esquina, quer seja me ajudando com as tarefas domésticas, ou conduzindo o elevador para o andar que eu me conduzo, enfim, não importa. Hoje, eu sabendo do valor delas e me preocupando em como elas estão fazendo para reencontrar uma forma de viver, isso faz com que, de alguma maneira, eu tenha intencionalidade no que eu faço, né? Então, a consciência tem muito valor quando acompanhada da intencionalidade, porque isso faz com que eu perceba e faça algo a respeito. Então, o que eu posso dizer para alguém que diz que não tem idosos em casa? Outras pessoas têm, né? Então, essa dificuldade talvez você não esteja vivendo, mas outras pessoas estão. E aí você também pode ter outras dificuldades e ser amparado da mesma forma. Então, o ego, né? Eu gosto muito de brincar com as palavras que cabem dentro das outras, né? Essa noção de que só o eu importa fez com que, de alguma maneira, essa energia hoje fosse experimentada de forma contrária. O que eu faço tem valor, mas não basta. Eu preciso que alguém faça também. Então, se não por você e pelos seus, mas pelos meus, pelos nossos, se proteja, porque isso também me protege, me traz esperança de que a gente tenha consciência que a gente vive no mesmo mundo, no mesmo ar, e que a gente vai desenvolver uma consciência um pouco maior do poder dessas interações e dessas conexões. Estão sendo uma oportunidade para grupos de apoio, não é? Porque de pedir ajuda, porque vão dizer o quê? Especialmente quando a gente trabalha em ambientes muito opressores, né? Eu costumo dizer que é mais forte. Não me venha com aquele papo de que quem é psicólogo e tal é fraco, porque fraco é quem não tem coragem. Já deu para todo mundo perceber que Cíntia, por que que nós perdemos autonomia, né? Perdemos tínhamos controle, mesmo sabendo que a gente não tinha controle nenhum. E acho que é por isso que está todo mundo ficando muito mal, né? E eu gostaria que ninguém pegasse coronavírus e também não desenvolvesse nenhum problema relacionado à saúde mental. Por que que a gente tem essa birra, né? A gente age como uma criança, mesmo com cabelos brancos, quando a gente perde alguma coisa.
Eu acho que tem uma coisa assim, da desesperança que a gente sente quando a gente acha que a gente é dono de alguma coisa de verdade, porque poucas coisas nos pertencem e não serão transformadas até mesmo pela ação do tempo. Tudo o que existe se transforma, e tudo aquilo que a gente acredita que tem, na verdade, a gente tem a oportunidade de conviver ou apreciar, mas essa noção de posse faz com que a gente tenha a fantasia da imortalidade, né, de uma permanência e de uma existência que não se encerra. E isso é complicado, porque quando a gente tem a exata noção de que a nossa vida vai passar, de que o nosso tempo precisa ser melhor aplicado. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente rever isso, de que as nossas energias, os nossos desejos, as coisas que a gente gostaria de fazer, elas merecem espaço na nossa trajetória, né? Quanto mais eu me aproximo disso, menos medo eu vou sentindo, porque eu vou me aproximando mais de construir coisas e não me reter aquelas que eu já tinha. Então, essa noção de previsibilidade, essa falta de garantia, muitas vezes faz com que as pessoas fiquem em empregos que elas não gostem, em relacionamentos que fazem mal, em sociedades que elas não acreditam, não mudem de endereço, embora não estejam satisfeitas com o lugar em que estão. Por quê? Aquela história, tá ruim, mas tá bom. Será? Mas é aquela previsibilidade que te mantém ali, insatisfeito, levando o seu tempo, a sua vida para um lugar diferente de onde poderia estar. Então, assumir o lado ruim das coisas e perceber que aquilo que está ruim de fato está incomodando, dedicar alguma atenção a aceitar isso, ao invés de negar isso, de alguma maneira nos ajuda a construir uma realidade diferente para frente, né? Por isso que existe tanto medo para a mudança. Sim. E aí, assim, é interessante porque já me perguntaram, mas você não acha que a gente tem que ter medo de mudar? A gente não precisa de muita coragem para mudar? Eu já me pergunto o contrário. Quando eu me dou conta que algum ciclo se encerrou na minha vida, que algo já não me cabe mais, eu preciso de mais coragem para viver a minha vida ali em torno daquilo que já não é uma verdade, do que do contrário. Porque se eu acredito no valor do tempo e no valor das minhas escolhas, eu não vou me permitir ficar em algo que eu já não acredito mais, né? Então, dá medo mudar. A gente faz uma aposta, é uma atitude de fé a mudança, porque é como se você colocasse os pés sem ter a estrada, né? No fundo é isso, é construir o caminho com a caminhada. Mas como ser diferente disso quando você já tem claro que aquilo que você está vivendo não te faz bem? Ou quando você já sabe para qual direção você quer seguir? Nossa, olha, a mudança é uma atitude de fé. Adorei, adorei. Ô, Cíntia, a Dina Lourenço, ela pergunta assim, como é que eu faço para não sentir tanto medo de tudo? Uau! O medo é uma energia que te prende ao que você pode perder. E, na verdade, ele traz informações importantes, ele é uma reação fisiológica que protegeu a nossa espécie de muitas coisas, porque à medida em que eu tenho medo, eu me protejo, eu presto atenção, eu avalio riscos, eu tomo decisões com precaução, eu avalio melhor as minhas escolhas. O que eu tenho que tomar cuidado é para que esse medo não seja paralisante, para que ele não me roube a oportunidade de ampliar a minha zona de conforto, de ter outras referências, de me transformar ou ao menos tentar ser a pessoa que eu gostaria ou que às vezes nasceu aqui dentro e eu não dei espaço para que florescesse fora, né? Então eu adoraria ter uma receita de bolo para como sentir menos medo, mas no fundo isso tem a ver com acreditar que a gente é capaz, que a gente é merecedor, que existe uma energia lá fora abundante que de alguma maneira nos conduz para realizar aquilo que a gente gostaria quando a gente de fato se dedica. É uma questão de crença, né? Então, não tenho a receita do bolo. Nem sei se eu daria se eu tivesse, porque eu acho que isso torna a caminhada mais empobrecida. Mas se eu puder te dizer alguma coisa, Dina, acredite que tudo aquilo que você tem medo de perder não vai deixar de ser perdido porque você sente medo. E a gente ou bem
aproveita o que está vivendo ou bem sente medo disso. Então, já que você tem o que quer que seja, desfrute, se conecte com a gratidão por ter aquilo que está ali e se conecte com aquilo que você gostaria de conquistar para além daquilo que você já viveu. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Dina, e Cíntia pela resposta. Não adianta eu ter medo de algo, porque eu posso perder. Aliás, aquilo pode ser perdido não só por mim, né? Pela própria situação. Realmente, eu me lembro quando eu vivi algumas situações em que eu tinha medo, né, de trocar o certo pelo duvidoso. E, na verdade, a gente só avalia as perdas e não os ganhos. E aí, né, tipo, nossa, mas é como você falou, a previsibilidade, ela me mantém em algo que não me satisfaz. Então, eu já sei que se eu trabalhar 15 horas por dia, aquilo não me faz bem, eu sei que aquilo me faz mal, mas por eu saber que eu vou ter um salário fixo e aí eu tenho boletos para pagar, eu tenho responsabilidades, né? Então aí eu vou me mantendo naquele estado de insatisfação, que a longo prazo vai causar doenças. Né? Uma delas é o burnout, mas também tem um monte. E então acho que esse medo ele tem muito a ver com, como eu tinha te perguntado, por que tanto medo da perda? Por que tanta tristeza pela perda? Por que não olhar também com a possibilidade de ganhar? Experiência, repertório, né, maturidade, tudo isso se aplica ao que nós estamos vivendo, Cíntia? Se aplica, e uma das coisas que eu acredito muito também é que, assim, quando a gente pensa no medo, normalmente as pessoas dizem, para lidar com o medo você precisa de coragem. Particularmente, eu não acredito muito nisso. Eu acho que a coragem é uma força muito potente, ela é muito importante para que a gente ouse, mas às vezes o que vai nos tirar da condição do medo é a curiosidade. Quando a gente está curioso com o processo, a gente se envolve em um outro tipo de atitude, em outros pensamentos, em outra energia. Quando a gente está curioso, a gente, diferente de quando tem que ter coragem, eu não sei você, mas quando eu penso em coragem, sei lá, já me sinto num campo de batalha. Já parece que eu tenho que saber o que vai acontecer e que eu estou entrando para viver ou morrer. E não sei se precisa ser assim tão extremo, sabe? Eu acho que a gente pode ser mais gentil com o processo. E sem contar que eu acho que a coragem, ela tem um quê de você precisa saber o que vai acontecer depois, assim, você precisa garantir o que vai acontecer, você precisa responder por aquilo, então ela traz uma certa rigidez, né, para mim. Quando eu penso que eu posso sair de uma situação da qual eu tenho medo, usando para isso a curiosidade, eu percebo que eu posso construir isso com leveza. E se eu tentar por aqui? E se eu tentar de outro jeito? E se eu fizesse primeiro aqui? Me parece menos pretensioso, me parece mais leve, e aí eu não tenho o compromisso de batalhar, de ganhar, de saber, de garantir. Não, o meu compromisso é em conhecer, porque o curioso vai lá para conhecer, para conferir, para saber o que tem ali. E com isso ele aprende, ele acomoda a experiência, né? Então, se eu puder usar da curiosidade para de alguma maneira, preencher melhor o meu tempo hoje, que eu estou mais em casa, que eu estou precisando me adaptar, talvez eu leve isso com mais autocompaixão, né? Sem tantos rótulos, sem tanto perfeccionismo, sem tanta exigência, porque no fundo eu acho que é isso que a gente está vivendo. Uma fase em que a flexibilidade tem sido um valor fundamental, em que a curiosidade pode fazer com que a gente conheça melhor as pessoas com quem a gente vive, mas não convive. Né? Então, quantas vezes a gente foi curioso? O curioso, ele realmente quer saber. Quando você conversa com uma pessoa curiosa, ela está lá, com os dois olhos estalados, olhando para você. Você mal terminou de responder uma pergunta, ela já está fazendo outra e outra, porque é genuíno. Então, eu acho que a curiosidade também traz uma questão da gente ser genuíno com o que a gente quer aprender, com o que a gente quer descobrir. E leva a gente para aquele lugar da infância, né, em que a gente se permite perguntar, não saber. E tem muita potência no não saber, porque ele nos permite aprender. Uau! Essa da curiosidade foi, para mim, foi tão impactante quanto a mudança é uma atitude de fé. Não sei aqui para a turma que está nos acompanhando, mas
Realmente, a curiosidade, como você falou, permite que a gente pergunte, permite que a gente assuma, né, a nossa humildade e ok, é aquela velha frase, perguntar não ofende, não é? Exato. Eu me lembro uma vez quando alguém fez um comentário sobre uma guerra que o Brasil viveu, não sei há quantos séculos, e aí eu perguntei, mas nossa, eu nunca ouvi falar, né, dessa guerra. Aí a pessoa me disse assim: Ah, você é jornalista, você é obrigado a saber. Eu falei: Não, eu sou obrigada Oi? a perguntar, Isso. né? A gente não tem obrigação de saber nada. Nós temos obrigação, na minha opinião, de perguntar tudo. E quando você está realmente numa troca, numa conversa de igual para igual, não existe julgamento e não vai existir crítica. Por isso que às vezes todo mundo já viveu na escola, né? Aquela pergunta. Não sei se hoje ainda é assim, sabe, Cintia? Mas na minha época era assim: você levantava a mão, fazia uma pergunta. Se a pergunta fosse muito óbvia, todo mundo ria, mas assim, óbvio para quem? Adorei a frase que você passou Exato. mais cedo. Eu queria que você repetisse, porque muitas pessoas perderam, né? Porque a live caiu, do Frei Beto, que todo ponto de vista tem um. É a vista de um ponto, e cada um vê de onde os pés pisam. A cabeça deve estar onde os pés pisam. Então, normalmente a gente não faz isso, a gente não fica inteiro, né? A gente. É do Leonardo Boff, perdão, não é do Frei Beto, é do Leonardo Boff, me confundi. É que eu li um livro deles dois e do Cortella esses dias. Sei, Maravilhoso, aliás, hashtag fica a dica, essa tal felicidade. Não, maravilhoso. felicidade foi-se embora. É maravilhoso. É, Então, eu acho que essa coisa da gente ficar inteiro, sabe? E sustentar um pouco a dor, a espera. A gente também falou hoje de manhã um pouco sobre essa coisa de. Quando eu era criança, eu, quando queria um bolo, pedia para minha mãe. Nem sempre ela tinha todos os ingredientes à mão. Ela precisava, às vezes, pedir uma xícara de açúcar para a vizinha ou sair para comprar os ovos. E às vezes o bolo para ficar pronto levava, sei lá, 2 horas. Tem o preparo da massa, tem o assar, aí 2 horas de espera. Hoje, se a gente quiser comer um bolo em 1 minuto, você faz uma receita no micro-ondas. Pozinho, água, mexe, coloca lá, em 1 minuto está pronto. Então, a gente começou a achar que a vida é instantânea. E a gente, com isso, perdeu a capacidade de processar a espera, de processar os ciclos, as etapas, como se as coisas tivessem que vir prontas, como se o nosso tempo esse sim, de espera por algo que a gente quer, fosse perdido. Então, assim, isso faz com que a gente não consiga viver os processos, não consiga absorver os aprendizados que a gente tem e com que o resultado final tenha um pouco menos de valor. Afinal, eu não tenho tempo a perder, eu já tenho que ir para o próximo resultado, e para o próximo, e para o próximo. E essa angústia, essa ansiedade por querer saber o próximo passo, também nos coloca loucos hoje, quando a gente não sabe quando vai acabar o isolamento, o confinamento social, quando a gente volta para as nossas rotinas, que mundo nos espera lá fora. Tenho certeza que passa pela cabeça das pessoas. Eu vi muitos posts esses dias: o que você vai fazer quando você voltar para a sua rotina, né? Então, assim, eu vejo respostas das mais diversas e eu quero ter a humildade de dizer: eu não sei. No fundo, sinto até medo, preocupação do que me espera, porque eu não sei o que vai acontecer. E tá tudo bem não saber, e tá tudo bem não ter a resposta, ou mudar de ideia, e descobrir na hora o que a gente vai fazer. Essa capacidade de estar inteiro, então com a cabeça e os pés no mesmo lugar, me traz a exata noção de que eu não tenho como mudar o passado, e eu não tenho como alcançar o futuro. Eu posso planejar, eu posso desejar, eu posso construir, mas o que eu tenho é o aqui e agora. não consigo mudar o passado, não consigo alcançar o futuro. Por mais que essas mensagens a gente já tenha ouvido algumas vezes, a gente sempre precisa ouvir novamente, porque nós dormimos diferente de como acordamos, né, Cintia? Então, às vezes Sim. uma ideia faz sentido mais hoje do que ontem. É como um livro, né? Você lê um livro pela segunda vez e fala: Nossa, onde eu estava que eu não tinha visto isso antes? Isso, isso acontece muito comigo. Ou Né? quando eu vejo de novo um filme que eu adorei, eu falo, nossa, eu preciso ver aquele filme, eu gostei tanto. Eu olho e falo, mas gente, por que eu adorei tanto? A mensagem que tinha naquele filme, naquele momento, conversou com uma necessidade minha. Hoje não mais. Isso, Né? Então, acho que essa isso. abertura para estar aqui presente,
para estar atento ao que a gente escolheu, também é um jeito da gente honrar os nossos processos decisórios, porque algo nos fez tomar decisões. Abrir mão de alguma coisa, investir em outra. E quando eu estou aqui, mas não estou, eu não honro nem mesmo a minha dúvida. E a dúvida é linda, porque a dúvida me faz entender que eu não sei tudo, que eu não tenho como dominar todo o processo e que está tudo bem. Está tudo bem de verdade pedir ajuda, perguntar, ver quem é que conhece, quem é que sabe, com quem eu posso aprender. Perfeito. Cintia, para a gente concluir, respeitando o seu tempo, de todos que estão conosco, você disse, aliás, nós começamos a nossa conversa dizendo: o mundo de 15 dias atrás não existe mais. Como é que a gente vai lidar então com o novo normal? De forma então bem prática, você como psicóloga que tem atendido muito nos últimos tempos, tem vivido também na pele, né, o que você ouve dos seus pacientes, o que você recomenda, né, além de ficar em casa e lavar a mão, para a gente poder passar esses tempos e chegarmos neste novo normal mais preparados? Eu acho que a oportunidade de autoconhecimento dentro de toda situação nova é sempre um presente. E isso que a gente está vivendo é uma situação nova para todos, para a coletividade. Isso me traz uma esperança de que estamos todos, de alguma forma, pensando em soluções conjuntas, em buscar igualdade, em buscar respeito, em buscar autocuidado. E aí você me falou uma frase que eu acho que é muito verdadeira, que é: quando eu quero cuidar de alguém, eu tenho que, antes de mais nada, cuidar de mim. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa cuidar cada um de si. E isso significa olhar para a comida que come e pensar no que está consumindo. Quando você se alimenta, do que você se alimenta quando come? Você está se alimentando de tristeza, de angústia, de ansiedade, de compensação ou de algo que vai te nutrir? Como é preparar o seu próprio alimento, estender a sua própria cama, pedir ajuda para as pessoas com quem você mora, caso você viva em família e não more sozinho? Como é pedir para alguém te ensinar a fazer algo que você não sabia que você está precisando naquele momento? Então, olhar para esse momento de isolamento social, não com lamentos, com tristezas, com o foco na perda, mas quais são, que são únicos, que esse momento está trazendo. Então, o que a gente consegue aprender agora? Né? Porque essa é uma lição para o planeta, para a humanidade. Eu não consigo achar que a gente não tenha algo comunitário para ser repensado. Então, quem sou eu hoje, depois dessa crise, depois dessa mudança? Com que consciência eu farei as minhas próximas escolhas? Como é aprender a preparar o meu alimento? Qual é o problema de dedicar tempo para isso? Eu não preciso usar todo o meu tempo, eu posso não fazer nada com ele e entender que está tudo bem, porque o meu tempo não é necessariamente um recurso produtor de coisas, de insights, de conteúdos ou de tarefas. Não, o meu tempo é a minha vida em movimento. Então, acho que se a gente puder ser mais gentil com a gente, ser menos perfeccionista, se cobrar menos, a gente já está fazendo um grande trabalho. Maravilhosa. Eu sabia que seria uma conversa incrível, Cíntia. Ai, que E delícia! eu disse no início, né? Tenho certeza que nós vamos sair melhor dessa live do que quando começamos a live. E acho que esse é um exemplo bem prático do que está acontecendo na vida de todo mundo. Para quem não pegou, eu e a Cíntia nós tentamos 2 vezes. O áudio ruim, a imagem ruim, e nós insistimos. Agora o áudio ficou ótimo, a imagem ficou ótima, tivemos participações incríveis e esse é um exemplo prático de como nós podemos encarar esse momento, né? Se algo não deu certo de um jeito, tenta mudar de cômodo, tenta mudar de horário, tenta mudar, né, com o que você tem de recursos no momento. Cíntia, tudo que nós falamos eu vou deixar um resuminho lá no Instagram, depois o conteúdo fica disponível infinitamente no YouTube. Faço um convite para todos que estão nos acompanhando a entrarem na página da Cíntia com alma, na verdade é C_alma, não é? É o underline C, underline alma. Tem um sanduíche de underlines no C, assim.
é calma. Se colocar calma É lá, isso. você vai achar. Tem passagens muito lindas que trazem assim um refresco, sabe? Palavras que mudam o meu dia, eu tenho certeza que podem ser Ai, que linda. muito úteis para todos. Então, todos aqui estão agradecendo demais. Olha, quero que você seja minha psicóloga, né? Que gostaram muito da Muito conversa obrigada. e espero que a gente tenha outros momentos tão enriquecedores como esses. Cíntia Alves, com alma, a minha alma, então, está muito feliz agora Muito e grata. que você tenha muita saúde para continuar seus atendimentos, mas também pense em si, porque se a gente não se cuidar, a gente não cuida de ninguém. Adorei isso. Muito obrigada, Isa, pelas reflexões, pelas nossas trocas. Realmente me fizeram bastante diferença, fizeram com que, de alguma maneira, eu sinta que eu estou dividindo um pouco dessas experiências, torna a minha caminhada com mais sentido. Muito obrigada. Pronto, muita luz para você, lindeza. Boa noite, bons dias, até breve. Até. Até. Olha, cheia de alegria, eu encerro essa live com a Cíntia Alves, uma mulher incrível que acabou de nos iluminar, acabou de nos trazer falas muito importantes para esse momento. Ela disse coisas lindas. Eu vou só relembrar aqui duas, para te dizer que depois o resumo fica lá no Instagram e vai para o YouTube também toda a entrevista. A mudança é uma atitude de fé. Então, se você está com muito medo de mudar, é melhor pensar onde está a sua fé. E quando nós fomos questionadas pelo medo, né, como lidar com tantos medos, ela disse o seguinte: a curiosidade pode te ajudar muito nesse processo, porque por mais que o resultado não seja da maneira como você imaginou, você vai aprender muita coisa e vai sair melhor desse processo. Espero que tenha feito sentido para você. Amanhã de manhã nós teremos uma conversa, uma meditação maravilhosa com Satyanata. Ele é um monge maravilhoso, ele que faz inclusive o Vivo Meditação e vai trazer para nós não só algumas palavras que podem acessar os corações que nos acompanharem, mas também vai trazer uma condução de meditação para a gente depois poder repetir nos próximos dias. Muito obrigada por cada um de vocês que estão me acompanhando nessas lives diárias. Eu procuro compartilhar aqui as respostas que eu busco para mim e eu espero que sejam úteis para vocês. Um beijo grande, boa noite, muita saúde, além de ficar em casa e lavar as mãos, que vocês tenham bons sonhos. Até amanhã.